Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Estamos junto al entrenador Dorival Júnior de la selección de Brasil. Antes de comenzar la conferencia, tengan en cuenta, por favor, que no está permitido hacer transmisiones en vivo ni grabadas desde sus teléfonos celulares. Recuerden descargar las conferencias a través del código QR. Para realizar una pregunta, levanten la mano y esperen el micrófono, mencionen su nombre y el medio de prensa al cual pertenecen. ¿Preguntas? Dorival, boa noite. Monique Danello, TNT Esportes. Queria falar sobre essa vitória, né? Uma vitória importante que traz confiança. Sei que você vai falar bastante sobre isso, então queria te perguntar sobre o Vinícius Júnior, porque hoje foi uma atuação que eu acredito que muitos brasileiros esperavam do Vini na seleção há algum tempo, e pelo que ele falou na saída de campo, ele também esperava essa atuação, porque ele diz que foi uma atuação à altura do que ele é como jogador, mas ele também fez duras críticas à Conmebol nessa declaração. Eu queria que você falasse sobre a atuação dele hoje e se você pudesse explicar pra gente a que exatamente ele se referia. Não sei se é um pensamento incomum ou é um pensamento do Vini. Ele falou da arbitragem, do campo, mas não foi tão específico exatamente no que está incomodando vocês. Obrigada. Olha, desculpa, eu não tenho ideia do que possa ter sido falado, tá? Então eu prefiro não falar nada a respeito. Eu acho que na partida anterior o Vini estava muito bem marcado, existia sempre uma dobra pelos lados do campo, às vezes até três jogadores muito bem posicionados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Não que ele não tenha tentado, ao contrário, ele procurou a maioria das jogadas, ele teve o mesmo ímpeto que apresentou no dia de hoje. A maneira como a equipe adversária se comportou hoje foi completamente diferente da partida do meio de semana, da partida anterior, desculpe, do início de semana. Então, para mim, isso daí foi um ponto fundamental. Nós talvez não tivéramos a posse de bola da partida anterior, porém a efetividade foi muito maior. E a maneira como nós atuamos, acredito, tenha criado aí algumas dificuldades na equipe adversária em todos os sentidos, principalmente quando deixávamos alguns jogadores no 1 para 1, provocados naturalmente pelo posicionamento que foi trabalhado. Dorival, boa noite, Thiago Reis, da Rádio Itatiaia. Primeiro, meus sentimentos. Noticiamos, né, durante o jogo a passagem do Dudu. Queria que você pudesse falar um pouco mais, principalmente aos mais jovens, né, do que foi o Dudu, do que foi na sua vida, na sua carreira, e falar do jogo sobre a sua escolha pelo Savinho, uma opção que parece muito acertada, que trouxe o resultado que você esperava. Por que dessa escolha, o que você esperava dele e o que de fato ele te entregou? Mais uma vez, meus sentimentos. Muito obrigado. Dudu, para mim, foi uma referência, não só como atleta profissional, como treinador logo depois, mas acima de tudo e principalmente como ser humano que sempre foi uma pessoa que se preocupou com todos à sua volta e muito pouco com ele próprio. Sempre foi uma referência na minha vida, um exemplo para mim. Eu sempre procurei seguir os passos, orientados e muito por ele. Um cara que vestiu 3 camisas na vida: da Ferroviária de Araraquara, Palmeiras e da seleção. Para mim representa muito, porque além da bela história que teve, um ser humano que eu talvez não tenha conhecido igual. Um segundo pai para mim, uma pessoa que praticamente me orientou em todos os momentos da minha vida, já que me dispus a seguir a mesma profissão que ele. Tenho certeza que será muito bem recebido pela pessoa que era, fará uma passagem muito tranquila de plano. É uma pessoa altamente espiritualizada e a última vez que eu estive com ele,
uns 20, 30 dias atrás, eu já percebi que talvez fosse a última vez. O Savinho foi uma opção. Eu acho que todos estão muito bem preparados e eu tenho certeza que teremos ainda uma outra mexida sempre. Vou procurar tentar colocar todos em condições, jogando dentro de uma necessidade, apresentando uma possibilidade, porque são jogadores de alto nível e eles precisam estar sempre estimulados. E é isso que nós temos encontrado. O que esses garotos têm trabalhado, a dedicação que têm tido para honrarem essa camisa, podem ter certeza que isso daí é digno de todos os elogios. E eu estou para ver um grupo tão concentrado e compenetrado em buscar algo a mais, algo que nos dê uma resposta ao nosso torcedor. Por isso que eu confio muito nesse elenco. Dorival, Éder Traschini do UOL. No começo do jogo a gente viu um encaixe um pouco diferente do que foi o que terminou, né? O Paquetá não estava pela esquerda e depois você faz essa mudança, o Paquetá vai um pouco para a esquerda no momento sem bola e o João Gomes, que estava fazendo esse lado, vem para o outro, né? Para ficar ali com o Savinho no meio campo. Queria que você explicasse esse encaixe, o que você viu para mudar e o que o Paquetá te deu a mais, atuando mais pela esquerda, mais próximo do Vini, talvez. Nós estávamos tendo um problema muito sério no início da partida. Inciso, que é um jogador muito inteligente, flutuava no entrelinhas. Paquetá era obrigado a dar alguns passos atrás, facilitando a iniciação dos volantes adversários. Com isso, com a inversão do João, passando da esquerda para o lado direito, nós fortalecemos, demos um pouco mais de liberdade ao Bruno, que aí sim poderia definir um pouco mais com o homem da frente. João segurava um pouco a entrada do Inciso. Nós começamos a neutralizar o que eles tinham apresentado até então de melhor na partida. E logo em seguida passamos o Rodrigo também para o lado direito para que ele pudesse dar e fosse um jogador de aproximação com o Savinho. O Savinho estava muito isolado. Eu acho que foram algumas pequenas mexidas em razão do que a equipe apresenta, uma diversidade muito boa, e isso facilita no momento em que você tenha que fazer uma alteração sem que precise mexer em peças, você acaba alternando funções e a equipe entende perfeitamente tudo isso. Trouxemos o Wendel um pouquinho por dentro, ele praticamente estava jogando ali como um segundo, ou sei lá, um terceiro homem de meio campo, mas com liberdade para poder sair, explorar tanto os corredores deixados pelo Vini quando jogava aberto, quanto também quando o Vini estava por dentro, ele usava os flancos do campo. Eu acho que foram saídas importantes para aquele momento da partida e fundamentais para que a gente encontrasse um grande resultado. Professor, Osiris Nadal, Rádio Lagoa Dourada do Paraná. Paraná lhe abraça como sempre, e nessa hora da sua dor nós estamos unidos também pela fé, na certeza que o Dudu está jogando uma outra galáxia com outros grandes jogadores, com outros atletas que foram para lá. Teus sentimentos. Na pergunta que eu fiz para o senhor ontem, né, eu falar para o senhor sobre o individualismo e o association. Hoje nós tivemos um herói no individualismo, ele parece que incorporou o Vini do Real Madrid e passou a ser o Vini na seleção brasileira. Mas esse futebol de associação corporativo foi ponto fundamental para chegarmos ao resultado de 4-1, professor? Eu acho que nós tivemos esse trabalho muito bem executado na partida anterior. O que nós não tivemos foram os gols que essa partida nos proporcionou. Nós fizemos uma partida muito segura na anterior, com coisas muito boas acontecendo, correções de posicionamentos, fatos esses que vinham gerando uma pequena dificuldade na nossa equipe. Eu acho que hoje nós tivemos uma partida naturalmente com uma outra característica, um adversário completamente diferente, jogando de uma outra forma, buscando o jogo também contra o Brasil, e eu acho que isso daí é um fato importante porque mostra que nós estamos trabalhados para enfrentarmos uma linha baixa de marcação, como também uma equipe que jogue de igual para igual.
Eu acho que encontramos um resultado muito importante, a construção foi fundamental e a participação individual de alguns jogadores fez uma diferença muito grande para que pudéssemos ter uma vantagem tão importante. Dorival, boa noite. Fernando Valeca de Barros, do Publimetro. Antes de mais nada, meus sentimentos a você e a sua família pelo Dudu. Duas coisas. Eu fiquei sabendo que no vestiário não teve batucada, não teve música, não teve cantoria, teve um time muito focado e muito concentrado. Você me confirma isso? E eu gostaria de saber a tua análise sobre a atuação do Vinícius Júnior hoje. Obrigado. Não, por incrível que pareça, nós não tivemos, mas é uma coisa natural. Eu vejo isso aí com muita naturalidade. Já ganhei, já perdi jogos tendo música, não tendo música. Eu não vejo isso como um problema, até porque a partir do momento que falamos 5 minutos para o aquecimento, pronto, param todas as máquinas e nós estamos ali totalmente focados. Jogadores, cada um tem as suas particularidades, alguns ouvem músicas, outros ouvem cânticos, outros ouvem alguma mensagem, enfim. Isso tudo é muito respeitado, até porque eles são muito profissionais e eles sabem os momentos, aquilo que pode, aquilo que deve, aquilo que talvez não seja o ideal. E é assim que nós temos conduzido, com liberdade, porém cada um tendo muita responsabilidade em cima de tudo que esteja sendo feito. A respeito do Vinícius, eu acho que hoje ele fez uma partida plasticamente perfeita e com a criação de grandes lances, grandes jogadas, sempre muito dinâmico, muito efetivo, direto e participativo. É tudo que nós queremos ver desses jogadores que individualmente têm uma capacidade única. Dorival, boa noite. Também junto aos sentimentos aí, a gente sabe da ligação sua com o Dudu. Queria te fazer uma pergunta a respeito de paciência, de amadurecimento. Me parece duas faces de uma mesma moeda. O quão satisfeito você ficou com o time não demonstrando abatimento na perda do pênalti no nível coletivo, e o próprio Paquetá, individualmente falando, logo depois ele acha passe para gol, ele vai e bate o pênalti no segundo tempo, bate muito bem, faz o gol. Mas por outro lado, o quanto te preocupa também cair na provocação, cair na pilha, levar um cartão. A gente sabe que são 2 cartões em torneios assim, isso pode gerar sair de um jogo importante por causa de um cartão por reclamação, enfim. O quanto você avalia o lado positivo do amadurecimento, da paciência, e o quanto vale ter essa conversa de não vamos cair na pilha, não vamos levar cartão bobo. Eu acho que a paciência ela já existiu praticamente em todas as partidas que nós aqui estivemos, tanto os amistosos quanto as 2 partidas iniciais. É natural que, não saindo do gol contra a Costa Rica, criou-se uma expectativa, um fato natural, e ao mesmo tempo aquela pseudo, decepção em razão de não termos tido o resultado naquele dia. Porém, a apresentação que nós fizemos foi, na minha concepção, em muito bom nível. Eu digo isso em cima de comportamentos que a gente cobre de uma equipe. E na formação dessa equipe, nós estamos trabalhando muito nesse sentido. São apenas aí 20 dias de trabalhos. São 4 jogos com praticamente 4 equipes diferentes. A formação das nossas equipes. Então, eu acho que nós estamos até muito adiantados em relação àquilo que esses poucos dias têm nos proporcionado. Poucos, porém, excelentes, no sentido de que jamais teremos aí 20 dias de trabalhos para que possamos estar juntos aí em uma outra competição, exceção talvez, e se Deus quiser, a uma Copa do Mundo. Então, para mim tem sido fundamental a participação dos jogadores, o entendimento, o nível de entendimento, a concentração para que possamos corrigir tudo aquilo que se apresente de uma partida para outra, e eu acho que isso daí tem sido muito positivo. Com isso entram as individualidades, porque nós estamos começando a encontrar alguns caminhos importantes quando existem aproximações de Vinícius, de Rodrigo, de Paquetá, de Savinho, Rafinha, enfim, mesmo os meninos que entrem e que ainda não tiveram uma oportunidade real, como Andrés, como Evanilson, como Pepe, enfim.
Gabriel, mas eu acho que em cima disso nós estamos encontrando um caminho que tem sido importante e tem sido mostrado em treinamentos. Por isso que eu falei anteriormente a todos vocês, tenham um pouco de paciência, porque essa equipe está no caminho e nós vamos encontrar esse caminho. É natural que diminuiremos agora as sessões de treinamentos, o volume de treinamento, mas teremos os jogos aí para que, de repente, esses encaixes aconteçam e acontecendo, podem ter certeza que teremos um time muito forte. Dorival, Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O próximo jogo é contra a Colômbia, né? E é uma seleção que vem de um trabalho mais longo, com bons resultados, não só nas eliminatórias, mas aqui na Copa América também. Você chegou a falar até que depois de algum tempo o Brasil não entra na Copa América, nenhuma Copa América como favorito, né? Qual é a comparação que você faz hoje do nível do Brasil para a Colômbia, considerando tudo isso, né? Esse trabalho de longo prazo da Colômbia, com os resultados que vem conquistando nesse jogo que vale o primeiro lugar do grupo? Não, tem sim, tem mostrado resultados importantes, tem chamado a atenção no nosso continente, com grandes jogadores espalhados aí em grandes equipes do mundo. Eu acho que está existindo uma evolução muito grande. Não só a Colômbia vem fazendo isso, nós estamos presenciando aí Venezuela, enfim, várias equipes. Eu acho que a ordem do futebol mundial está mudando já há algum tempo, não só aqui na Europa, na Ásia, no mundo árabe. Vocês podem ver que as equipes hoje são muito difíceis de serem batidas, jogos muito disputados, surpresas, tanto aqui internamente no nosso continente, quanto no continente europeu. O que eu vejo é que nós teremos um jogo de altíssimo nível, jogadores que já se conhecem, que se enfrentam com uma certa sequência, equipes que um pouco diferente, vivendo momentos diferentes, mas eu não tenho dúvidas que o Brasil fará um grande jogo, um jogo de altíssimo nível. Espero eu que melhor do que foram esses dois jogos iniciais, e já jogando com um pouco mais de propriedade do que nessa partida última. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Juan Francisco Rueda, de Vito TVO. Profesor, acaba de mencionar justamente las sorpresas que ha tenido esta Copa América. Hay equipos como Colombia, Venezuela, Ecuador que están dando de qué hablar, y hay siempre los grandes favoritos, Brasil, Uruguay, Argentina. Hoy por hoy, viendo el nivel de todos estos equipos, a su punto de vista como entrenador de una de las favoritas, ¿cree que existe un gran favorito para ser el campeón de esta Copa América viendo el nivel que se ha presentado hasta el momento? ¿O quizás hay estos equipos sorpresas que pueden complicar más de lo que ustedes esperan? Gracias. Eu acho que nós temos dentro do nosso continente 3 equipes que chamam muita atenção nesse momento. A Argentina, por ter sido campeã da última Copa América, campeã mundial, uma equipe que merece muito respeito e atenção. A equipe da Colômbia, que vem crescendo assustadoramente, assim como a equipe uruguaia, que já há algum tempo fazendo um ótimo trabalho, inclusive com uma base muito forte, e isso vem sendo renovado já há alguns anos. Por isso que essa última geração é uma geração muito consistente. Nós temos que ter muito cuidado. Paralelo a tudo isso, algumas equipes que vêm despontando e que já não são mais surpresas, porque isso também já tem algum tempo que vem acontecendo. Talvez nós não tenhamos dado a atenção especial que merecessem. Por isso que eu acho que nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Qualquer partida que atuemos hoje, o nível de atenção tem que ser muito alto, e de concentração. Não existem mais jogos que você vai defini-lo na sequência da partida. Se você entrar desfocado, com certeza você correrá um risco muito grande. E por isso que, para mim, o Brasil aos poucos vai entrando nesse mesmo rol. Sempre foi uma equipe muito respeitada. Eu sei, quando eu pontuei a respeito, que talvez fosse a primeira Copa América que o Brasil não entraria como o favorito a uma conquista, e é uma realidade.
e nós temos que enfrentar pelos nossos últimos resultados, mas que com certeza serão recuperados pelo trabalho que essa garotada vem desenvolvendo. Última pergunta. Graças. Meus sentimentos. Dorival, falando de Copa do Mundo, né? Então, em Copa América, mas Copa do Mundo, exceção feita a 70, que era aquele time que a gente sabe, né? Do goleiro ao atacante. O Brasil inicia com o time e ao longo da competição o técnico vai mudando, ou por contusão, ou por entender que aquele jogador não vai render tanto quanto o outro que está no banco. Você começou com uma formação e foi para uma segunda hoje, né? Eu errei inclusive a escalação, que eu achei que você ia repetir, né? Mas aí a gente tinha informação de bastidor que você tinha trabalhado no treino com o Endo e com o Savinho. É uma tendência também contra a Colômbia você de repente mudar? Você falou sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse o tema. Pode ser que a gente tenha uma outra formação? Ou essa você dá a rodagem pelo jogo que fez hoje, um bom jogo que fez hoje? Primeiro nós vamos ver a recuperação de todos. Vocês sabem muito bem que nós estamos em final de temporada, jogos sucessivos. Graças a Deus estamos tendo 4 dias, né, de recuperação de uma partida para outra, mas é perceptível que em determinado momento a grande maioria dos jogadores, não só do Brasil, de todas as seleções, caem um pouco, à exceção aqueles que estão num processo um pouco diferente em meio de temporada, como os jogadores, por exemplo, que atuem no Brasil. Mas isso tudo nós temos que estudar direitinho. Vemos aí a partir de amanhã a reação de cada um e as tomadas de decisões. Provavelmente 1 ou 2 alterações, sim, mas ainda não sei o setor e nem as funções. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos.